Ela tem WhatsApp ainda? Ah, mas ela não sabe mexer direito, não. Mas se quiser mandar mensagem, pode mandar que eu falo com ela. Que eu mostro pra ela que eu vou passar a tarde. Então, porque eu troquei de número. Tá, porque eu vou à tarde, eu vou lá passar o dia com ela. Professora, você perdoa. Oi? O Lucas fazendo pão com pão. Melhor receita. Gente, tem aquela Como é que era, Vitória? atividade, viu? 239, pão. né? Nós vamos fazer, eu vou passar, eu vou digitar. Ué, professor, você não Ô, tinha Lucas, uma você já corrigir? pode abrir uma lanchonete. Como é que é? Lanchonete pão. Você não tinha uma para corrigir? A 239 até 245? Tem? Eu não corrigi, não? Tem. Não. Não. Cabeça variante, né? Lembrei dela agora. Olha, que se eu não tivesse lembrado. Verdade. Vamos lá, então, corrigir. A gente pega um livro de português. Vou ligar as câmeras, por favor. Não, ouvi minha tia beber nova. João, Davi, Pedro, Cauã. Vamos lá. Então, abre todo mundo na página 239. Que página, professora? 239. Tá o Davi, não tá aí, não? Davi tá, professor. É, mas ele não... Isso, tem. Tem, Davi. Então, vamos lá. 239. Felicidade. Tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira, até bem velhinhos, sem nunca se separar. Mas, às vezes, o novelo se rompe e o pai e a mãe decidem seguir cada um seu próprio caminho. Mesmo que seja difícil, para que um não destrua o outro, é melhor se separar. A casa se divide em duas casas. No começo não há sol nem luar. Nem no coração dos filhos o temporal demora a passar. Felicidade é frágil, borboleta, mas sempre se recompõe. Semente mágica, um novo casulo. Uma outra vida começa, e como tudo na vida, as coisas boas e más. A namorada do papai, o namorado da mãe, os filhos dos outros casamentos que a gente olha enfesadamente como navio de bandeira, inimiga até a desconfiança passar. Seja qual for o caso da sua casa, tire um caso do casulo mágico, a borboleta, felicidade, porque felicidade é sempre palavra azul, mar, montanha, vento, e a gente é quem escolhe se vai ou não usar. Questão 1. De que fala esse poema de Rosana Murray? Sobre a separação. A separação dos pais. 2. Releia os versos. Tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira, até bem velhinhos. O substantivo velhos está empregado no diminutivo, mas não denota tamanho pequeno. O que denota? Porque eles estão muito velhos. Muito. Não, gente, escuta assim, olha, até bem velhinhos. Não significa que eles são pequenininhos. Quando ela usa a palavra velhinho, significa, é uma forma o quê? Afetiva, tá? Carinhosa. Uma forma carinhosa de chamar? É, uma forma carinhosa, afetuosa. Ô, professora, a Larissa... Eu podia copiar o trecho? E qual que era, né? Pra eu falar pra ela, né? Alguma coisa assim. Eu virei e falei, será que é uma forma carinhosa de dizer? Ela virou e falou assim, eu não sei, por isso mesmo que eu tô perguntando. Vamos lá, 3. Retire do texto o substantivo que representa a dificuldade sentida pelos filhos após a separação dos pais. Qual é a palavra? Não há sol nem luar.
Mas é uma palavra só, né? É uma palavra Separação. só. Ninguém, gente, além do Lucas, vai responder? A Ana disse temporal. Temporal. Palavra temporal. Você falou muito baixinho, Ana. É. Mas eu escutei bem no fundo, acho que alguém mencionou temporal. 4. No dicionário, a palavra novelo significa bola feita de fios enrolados. Mas às vezes o novelo se rompe. A mesma palavra apresenta um significado diferente. Reescreva o verso, substituindo-a por outra que mantém o mesmo sentido do texto. Qual que é, gente? Às vezes o Fios se rompem. O que o novelo significa dentro desse contexto, gente? Bola feita de fios enrolados. Esse novelo. Não, é um significado. Agora ele. A gente tá assim, olha. O amor entre um ao outro. Mais ou menos. Mas às vezes o novelo se rompe. O que está se rompendo aí? O casamento. Mas às vezes. Oi, Davi. Quer significar que o casamento tipo acaba, que a bola se desvia. Questão 5. Na segunda estrofe, o que a autora quis dizer com a expressão seguir cada um seu próprio caminho? Viver cada um sua vida. Cada um vê sua vida, que é mais? Cada um no seu canto. Cada um no seu canto, mas também se separar. Quando os pais decidem se separar. 6. Em que verso do poema pode ser encontrado o motivo de a autora achar que às vezes é melhor que os pais se separem? Posso falar? Pode. Mesmo que seja difícil, para ser não destrua. Vou começar a ler de novo. Mesmo que seja difícil, para que um não destrua o outro, é melhor se separar. Certinho. Mas vocês podem colocar só para que um não destrua o outro, tá? O Luquinhas colocou mais aí, mas é só colocar para que um não destrua o outro. Que um não magoa a si mesmo. Eu fiz. É tudo. 7. Leia o verso. A casa se divide em duas casas. A palavra destacada desse verso tem sentido definido ou indefinido? Definido. 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 Explique. Definido. Porque está se referindo à casa. Mas é uma casa que específica. A casa onde a família mora. Tem que... como é que fala? Completa aí, tá, Lucas? Porque esse autor se refere a uma casa específica, é a casa que a família mora. Não é uma casa qualquer. Letra B. Por que a casa se divide em duas casas? Porque quando eles moravam juntos, Não mora mais ele... no mesmo lugar e cada um segue o seu próprio caminho. Uhum. E cada um segue seu próprio caminho, cada um vai ter sua casa. Porque quando eles moravam juntos era uma casa, mas agora eles se separaram e dividiram a casa em duas partes, uma para cada. Não. No caso, amor, não é isso não. No caso, cada um vai ter sua casa.
Se o pai tivesse uma casa e a mãe tivesse outra casa. Mas eles dividiram a casa. Não, normalmente cada um vai ficar com uma É casa. um modo de dizer, Lucas. É. Cadê a borracha? Como é que é a resposta aí? Porque eu não. Você acha que não eles iam achei. construir um muro? Deve ser estranho, né? Você não se separasse assim. Deve ser estranho você não poder passar por Cada um vai ter sua casa. Por isso que são duas. Professora, Oi, e, Ana. tipo, e se a pessoa, tipo, ajuda a construir, todo mundo ajuda a construir a casa? Quando separa, quem é que fica com a casa? Ô, Vitória, normalmente, a mulher fica com a casa porque tem os filhos, né? Isso é normalmente, não é uma regra. E aí, por exemplo, se for entrar na justiça essas coisas, por exemplo, se a casa foi construída no lote da sogra, por exemplo, o que a mulher pode fazer é pagar parte da casa para o marido, sabe? Metade do que foi gasto na casa do marido. Tem homem que deixa a casa com a esposa e com os filhos e não quer nada. Agora, se é uma casa separada, por exemplo, tipo um lote que não é da sogra, não é de ninguém. Aí a mulher e o homem construíram a casa, tiveram um filho. E aí se separaram. Se for justiça, a justiça Eles tiram para o ímpar pra ver quem fica com a casa. A justiça manda, às vezes, vender a casa. A mulher, pois Ou então, a maioria é pode mulher. comprar a outra parte. Imagina, tipo, os dois construíram, aí ninguém quer vender. Vai lá, eles constroem um muro bem no meio da casa, assim, aí um fica de lado. Mas aí, se for um acordo, tem gente que se separa e continua de boa. Ô, professor, Não deu certo mais, não. Fode, quer seguir suavemente, continuar amigos. professor, o casal ia ser meio retardado, né? Tipo assim, tirar para o ímpar pra ver quem fica com a casa. É uma loucura, loucura. Normalmente, gente, a casa fica com quem vai ficar com os filhos, né? Normalmente a mulher é a mãe que fica com os filhos. Aí, Ainda mais a professora. ou aí eu falo com vocês, às vezes o homem deixa a casa mesmo para os filhos, aí tem homem que, às vezes a mulher pode pagar a parte dele na casa, ou então realmente vende e cada um fica com sua parte. Isso, gente, se a casa foi construída pelos dois, né? Por exemplo, foi o homem o homem já tem a casa, ou a mulher já tem a casa, aí o homem foi morar nessa casa, a casa de quem? Professora, tem uma pessoa do fundo que não tá conseguindo te ouvir. Quem não tá conseguindo me ouvir? Também não, professora, tem gente Ela falando. tá falando no fundo, mais alto que você. Tomar, nem que seja tudo, não força muito não, porque não passar mal. Mas, ô Caio, você tava falando de tirar para o ímpar, mas a maioria das vezes a casa fica com a mulher se tiver filhos, ainda mais se for bebê recém-nascido, porque a mulher tem que ter um lugar para morar e para dar alimentação ao filho. Não, tipo assim, eu sei, mas nós tô falando, tipo assim, se o filho tiver uns 12 anos. Mas não tem problema. O negócio não é nem a mulher, o negócio é o filho, são os menores de idade. Porque tanto o pai quanto a mãe é responsável por aquela criança. E ela precisa de um lugar seguro para poder morar. E se a pessoa tem 2 filhos, um quer ficar com a mãe e outro quer ficar com o pai? Aí o carro fica separado. Ô, Maria Eduardo, o que acontece? Quando o filho é menor de idade, aí tem o pai e a mãe, os dois querem a guarda. Quem decide é a justiça. Aí vão para o juiz. Aí depende de muitos casais. Tem casais que não brigam. Por exemplo, Professora, meus pais eram separados, mas eu via meu pai quando não era só final de semana. Se eu quisesse passar a semana com meu pai, eu podia. Minha mãe nunca proibiu, entendeu? E agora, quando existe uma briga, alguma coisa assim, aí o juiz decide. Com quem as crianças vão ficar, com quem é melhor para a criança ficar, quem tem mais condição.
não só financeira, tá, gente? Psicológica também. Que não é só o dinheiro que conta, o bem-estar da criança que vai contar. É claro que o financeiro entra no bem-estar, mas não adianta, por exemplo, o pai ter mais dinheiro, mas o pai não conseguir estruturar psicologicamente as crianças. Aí fica com a mãe. Normalmente fica com a mãe, tá, gente? É claro que existem situações que o pai fica, mas normalmente fica com a mãe. E as crianças são ouvidas também, tá, gente? Mas, professora, se tipo assim, o pai e a mãe separar, e o filho não quer ficar com nenhum dos dois, quiser ficar com a avó por parte de pai e de mãe, por assim, e pô, fica ele que escolhe ou não? Aí depende, eu falo, o juiz normalmente não dá guarda para os avós, os pais são vivos e os pais não sei, mas e se o filho não quiser ficar com o pai e com a mãe? Aí cabe o pai e a mãe deixarem, porque os responsáveis por vocês, aquela criança no caso, né, é o pai e a mãe. Aí essa criança quer ficar com a avó, aí o pai e a mãe têm que permitir. Professora. Mais exemplo, tipo assim, e se seus pais são criminosos? Não é doido. Queria nem ser filho deles. Professora, uma amiga minha, a mãe dela, ela está presa, né? E aí ela não mora nem com a avó, nem com o avô, ela mora com a tia dela. Pode acontecer isso também. Aí a mãe dela saiu da cadeia e ela quer ficar com a filha, só que a filha não quer ficar com ela. Aí, na verdade, existem várias situações. São inúmeras situações. Mas, quando é para o juiz decidir com quem vai ficar a guarda da criança, quem será o responsável, o juiz vai contar que vai ceder essa guarda para a pessoa que tiver melhor estrutura. Seja financeira, seja psicológica também. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem mais dinheiro, mas igual eu falei com vocês, às vezes o pai tem mais dinheiro do que a mãe, mas o pai, por exemplo, bebe muito. É só um exemplo, tá, gente? Então, não é porque ele tem mais dinheiro que o juiz sempre vai dar a guarda para a pessoa que vai cuidar melhor da criança. Entendeu? Do menor de idade. Ô, professora. Oi. Supondo que, tipo, a criança é maltratada dentro de casa e os pais se separam. Aí, né, quando eles vão decidir a guarda, a criança não quer ficar nem com o pai nem com a mãe. E, tipo, as tias moram longe e avós, tipo, moram longe também. De cidade. E tanto o pai quanto a mãe maltratam? A situação é o pai e a mãe maltratam a criança? Supondo, né? O pai e a mãe maltratam a criança. Se o pai e a mãe maltratam a criança, tem caso de maus tratos, aí vai entrar o conselho tutelar, vai chamar os avós, mesmo que os avós e os tios moram longe, vão chamar os parentes mais próximos, né? Para ver se eles podem ficar com as crianças. Caso não possa ficar com as crianças vão para um abrigo. Se não tiver ninguém responsável, ninguém que possa ficar com as crianças, se tiver caso de maus tratos, aí as crianças vão para um abrigo. O negócio, gente, é o seguinte: tá falando criança e adolescente, vocês, crianças e adolescentes, vocês são assegurados, ou seja, direito de vocês e dever do adulto zelar, cuidar de vocês. Então, é obrigação do adulto da comida, da escola, da afeto, vocês têm que ser bem tratados. A gente sabe que muitas vezes a lei é uma coisa e a prática é outra, né? Se a gente vê, por exemplo, criança na rua vendendo bala, essas coisas, existe um problema ali, né? Porque o lugar de criança é na escola, é brincando, é fazendo outras coisas e não trabalhando no sinal. Então, se a gente vê isso, é porque existe um problema. Mas e se a criança preferir isso, professora? Oi?
Mas e se a criança preferir isso? Não tem que preferir. O que acontece, o Caio? Não tem como a criança preferir, por exemplo, ficar no sinal trabalhando a brincar. A criança ela vai preferir isso, por exemplo, se ela vê, por exemplo, a mãe passando fome, os irmãos passando fome. Aí ela vai querer realmente fazer aquilo. Entendeu? Mas a criança, quando ela é cuidada, ela é zelada, ela sabe que aquilo ali não é um trabalho para a criança. Entendeu? Aquilo não é um trabalho para pessoas da idade de vocês, por exemplo. Dos 14 em diante, tem o menor aprendiz, tem outras coisas. Que aí a criança pode começar a se inserir no mercado de trabalho de uma outra forma. Que não é no sinal, porque é perigoso, né, gente? Tem todos os fatores. A gente sabe que não vai acontecer nada, porque ficar ali no sinal. Quantos carros de polícia passam ali e não fazem nada? Então, assim, mas também ao mesmo tempo, gente, o próprio conselho tutelar não dá conta, às vezes, de tudo, entenderam? Então, algumas coisas acabam passando mesmo. Tá? Mas é dever da sociedade. Não é só do pai e da mãe de vocês, não. A sociedade tem que ser lá por vocês. Isso tá no estatuto. Então, por exemplo, se eu vejo casos de maus tratos, não é o meu dever zelar. Então, eu tenho que denunciar. Então, é meu dever, por exemplo, eu ainda tenho outro papel social, que é de ser professora. Então, se eu, por exemplo, desconfio que um de vocês esteja sendo maltratado, se algum de vocês está sendo abusado, está acontecendo alguma coisa, é meu dever. Não é escolha, não. É meu dever comunicar a direção, a coordenação da escola e a escola chamar o conselho tutelar. Por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Davi começa todo dia, aparece espancado, com marca, com roxo, alguma coisa assim. Eu tenho que, é obrigação, não é escolha, eu tenho que comunicar. A Raquel e a Paula o que está acontecendo, e a Raquel e a Paula têm que intervir. Tem alguma aluna, por exemplo, que está com um comportamento estranho, que pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Às vezes nem é do pai, nem da mãe, às vezes é um tio, um vizinho. É minha obrigação, porque eu posso responder judicialmente por isso. Se eu estou vendo alguma criança sendo. Não é só. Eu estou falando eu enquanto professora, que eu tenho contato direto com vocês. Mas se eu desconfio que tem algum vizinho, algum conhecido meu, que é uma criança que está sendo. Gente, aqui está muito barulho, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo normal. Porque também tá tendo obra aqui do lado, meu cachorro fica invocado, tá latindo. Mas, enfim, qualquer adulto, gente, que veja alguma criança sofrendo algum tipo de maus trato, abuso, ele precisa denunciar, tá bom? Posso continuar agora? A correção? Mais alguma dúvida? Professora, você ficou tanto tempo falando de coisas judiciais que o tempo já até passou. Pois é. Professora. Já são 11 da manhã. Tô com medo aqui, eu tô sozinha em casa, eu tô ouvindo passo. Tá sozinha em Ai, casa? meu Deus. Cadê Luana, Só sua mãe? a porta e a janela. A Luana, ela foi fazer trança. Meu pai, Avisa de minha novo? mãe, meu pai foi trabalhar, meu avô e minha avó também foi, e minha mãe foi levar ela. Aí eu tô sozinha mesmo, nem meu avô e minha avó tá aqui. Qualquer coisa, você manda mensagem pra tia aqui, tá? Só que Continuando, eu gente. acho, a faxineira tá aí dela, a Débora, ela tá aí. Meu filho, você acabou de gritar a Débora na aula de matemática, como é que ela tá? Verdade. Vamos continuar, gente. Vamos. Qual questão que nós paramos? 8, né? Na quinta estrofe, a autora refere à felicidade empregando duas expressões. Reescreva os dois adjetivos presentes nessas expressões. Quais são os adjetivos? Eu coloquei felicidade de novo. Frágil e mágica. Frágil e mágica. Frágil e mágica. Eu ia colocar mágica. Cadê minha borracha? Sumiu de novo, cara. Não.
Hoje eu vou ter que arrumar meu quarto, tem caderno, é livro pro chão, é roupa. 9. Ainda na quinta estrofe, a autora diz que a felicidade sempre se recompõe. O que ela quis dizer? Professora, Primeiro, se você está triste, depois isso só passa, 11h20? a felicidade volta. Pera aí, Você rapidinho. fica feliz. Oi, ô Caio. Só aula vai acabar 11h20, né? É, umas 11h19, daqui 10 minutos, vai terminar 11h19. Acabou de começar a contar. E aí, gente, o que ele quer dizer que a felicidade sempre se recompõe? Que Significa- mesmo se você está triste, depois isso passa, você vai ficar feliz. Exatamente, a felicidade sempre volta. Questão 10. Do texto a seguir, foram retiradas algumas palavras, artigos, substantivos e adjetivos. Preencha as lacunas com as palavras mais adequadas, procurando dar sentido ao texto. Então, a primeira tem que ser o aeroporto internacional de Kansai, da Bahia de Osaka, Japão. Eu vou falando, gente, e vocês vão completando, tá? Então, é o aeroporto... Peraí, Tá, vou devagar. O aeroporto internacional de Kansai, na Bahia de Osaka, Japão, é, na verdade, uma ilha artificial construída no mar, devido à notória falta de espaço de que sofre o país para expandir, seja o que for, da agricultura aos aeroportos. Gente, ou seja, tem um aeroporto lá no Japão que possui em cima do mar. Aí vou virando a página aí. Kansai, K-A-N-S-A-I, Kansai. É um prodígio de ousadia e alta tecnologia. Ai, gente, minha cabeça também é demais. De alta tecnologia. Montado... Hã? O acento em tecnologia tem não, né? É um prodígio de ousadia e alta tecnologia. Não, mas não tem acento em tecnologia, Não. né? Montado sobre gigantescos macacos hidráulicos, o aeroporto... Onde é que você parou? Onde é que você parou? Montado sobre... 242. Montado sobre gigantescos macacos hidráulicos. O aeroporto é resistente, ou pode ser qualquer sinônimo de resistente, tá, gente? É resistente a terremotos. Aliás, suportou plenamente Peraí. um dos mais fortes e recentes, o terremoto de Kobe, e teve apenas algumas vidraças quebradas. Aberto 24 horas por dia, ele foi inaugurado em 4 de setembro de 1994.
Questão 11. Como vimos, para classificar uma palavra, é preciso analisá-la no contexto. Isso porque, dependendo de como são usadas, elas podem mudar de classe. Pensando nisso, assinale a alternativa em que o artigo sublinhado classifica o substantivo ao qual se refere, fazendo papel de adjetivo. Qual letra que vocês marcaram? Hein, gente? Eu marquei a D. De bola. Marquei a... É a B. João é um profissional excelente. Ele é o professor. Ou seja, quando eu falo ele é o professor, significa que ele é um bom professor. Outra coisa, esses últimos modelos que você me mandou, é para hoje? Não. Nós vimos essa atividade. Doze. Agora que você completou as lacunas do texto, assinale a alternativa correta. O que vocês marcaram? C. Cadê esse daí? B de bola, gente. É um texto informativo. Não é informativo porque não está contando história. Esse texto não tem um assunto principal? Tem, que é o aeroporto que foi construído em cima do mar. O autor procurou defender suas opiniões sobre o aeroporto de Kansai. Ele não defendeu nenhuma opinião. Ele só informou como é que o aeroporto foi construído. Então, a letra mesmo, letra B de bola. 13. O terremoto de Kobe, sobre esse trecho do texto, assinale a alternativa correta. Qual letra que vocês marcaram? É. Terremoto é um substantivo, sim, gente. É a letra B. A palavra terremoto tem sentido definido. Essa eu acertei. Na próxima eu já vou até marcar a B de novo, né? Não, agora não é de marcar. 14. A todas foi a B que... 14. É comum na variação linguística do português brasileiro os falantes atribuírem a marcação do plural apenas nos artigos. Como na frase, os meninos saiu agora. No entanto, sabemos que, de acordo com a norma padrão, sendo uma classe de palavras que acompanham o substantivo, os artigos precisam concordar em gênero e número com ele, realizando o fenômeno de concordância nominal. A seguir, preencha as lacunas utilizando um artigo mais adequado e observando a concordância com os substantivos. Letra A. Eu vou falando, vocês vão corrigindo, tá, gente? Porque ela já está terminando. Os estudantes que alcançaram as melhores notas entraram de férias. Gente, falar nisso, vocês estão sabendo o que é o negócio de sábado? Aham. Sim. E vocês vão? Eu vou. Eu não sei ainda, professora. Talvez a lembrança vai ser de comida, eu vou lá comer. Credo, Lucas, parece um salgado de comida, menino. Quer ver que vai ser pão com pão? Acho que eu vou levar meus sobrinhos, o Cauã e a Júlia. Seu pai, eu só vai te levar, ô Lucas? Até fui lá para mim ver se tinha. Pai, eu vou Mas acabou a quarta temporada, não é isso? Se eu for levar os minha mãe já o Cauã e a Júlia, eu posso passar e te levar também. Vou olhar e depois eu te falo, se vocês vão querer ir. Letra B. Como é que ficou, Manda gente? mensagem. O prefeito é um homem honrado e comprometido com a população, afirmou o vice-prefeito da cidade. O Bolsonaro é retardado. Fala de novo. Letra B é o prefeito é um homem honrado e comprometido com a população, afirmou o... Por que o Bolsonaro é retardado? Porque ele é presidente do Brasil, depois Por que você não desliga o microfone e vamos fazer a aula? Letra C. Não, professor, não. Deixa eu falar isso aqui pra você. Ele fala pra todo mundo usar máscara de boa. Ele toca na mão dos outros, fica sem máscara. Ele nasceu, Professora, vamos continuar a aula que é melhor. Letra C. Eu morri. Porque... A gente já perdeu muito tempo Gente, falando de vamos coisas lá. iniciais.
O músculo, a aula vai terminar a qualquer hora, tá? Um músculo da minha perna está doendo. Letra D. Um aluno entrou na sala durante o recreio e deixou um sapo lá dentro. E rapidinho, a letra E. As crianças com síndrome de